Obrigado, Paulo e Elisângela, Célula, pastor. Obrigado. Pastor César, irmã Idália. É lindo ver o que Deus tem feito na vida de vocês. Todo milagre, ele é sempre sujo, no sentido de que sofre muito, dói muito, muita coisa envolvida. Mas a gente sempre vê o milagre de Deus, a gente sempre vê a ação de Deus. Então, se você é uma dessas pessoas que estão passando por um momento difícil, fique firme aí, não desiste não. Porque de uma hora dessas, assim, Deus vem e limpa tudo. E você vai ver os mesmos milagres que eles estão vivendo nesse momento. Mentalidade dos últimos dias. Essa expressão, os últimos dias ou os últimos tempos, ela aparece diversas vezes na Bíblia. Sei que existe uma grande diferença entre últimos dias e os últimos tempos, mas o fato é que quando a Bíblia fala sobre isso, sobre os últimos tempos ou os últimos dias, esse tema ocupa grande parte da Bíblia. Essa expressão, os últimos tempos ou os últimos dias, lá no Antigo Testamento, estava falando a respeito antes de Jesus vir. Aliás, todo o Antigo Testamento fala antes de Jesus vir. Então, todas as vezes que você lê na Bíblia a palavra últimos tempos ou os últimos dias, dentro do contexto do Antigo Testamento, ele está falando antes da vinda de Jesus. Quando você encontra essa expressão no Novo Testamento, a expressão últimos dias ou os últimos tempos, ela se refere à vinda de Jesus e à sua segunda vinda. A primeira vinda, quando ele veio, nasceu numa manjedoura, sofreu, morreu, foi crucificado, ressuscitou. Essa é a primeira vinda de Jesus. E nós estamos aguardando a sua segunda vinda. E essa expressão, últimos dias ou os últimos tempos, ela diz respeito à forma como a humanidade estaria pensando. Aliás, uma boa forma de a gente compreender isso vem através de uma palavra alemã chamada Zeitgeist. Não sei falar alemão, se você é alguém que estuda a língua, você talvez saiba pronunciar essa palavra melhor. Zeitgeist significa o espírito do tempo, ou a mentalidade de uma determinada época. Esse conceito, essa palavra, é muito usado dentro da publicidade e também dentro da sociologia. É usado dentro da publicidade porque precisa se compreender como a sociedade pensa, qual é a mentalidade da sociedade naquele momento, para que um determinado produto possa ser apresentado. Mesmo que esse produto seja um produto que foi inventado há 50, 100 anos atrás, ele precisa ser apresentado para a humanidade hoje, dentro daquilo que é a nossa construção mental, o espírito desse tempo. E dentro da sociologia também, porque a sociologia ela estuda os movimentos dos grupos, o movimento de manada, o movimento social, o movimento que determinados grupos fazem. Então, a mentalidade do tempo, ou o espírito do tempo, se refere a esse clima intelectual, cultural, social, que consigo só já enumera para a gente vários conjuntos de ideias, valores, crenças, tendências, e tudo isso se caracteriza a partir disso que chamamos de espírito do tempo, ou a mentalidade do tempo. Veja que a Bíblia fala dos últimos tempos ou dos últimos dias. E a Bíblia fala que a mentalidade dos últimos dias, ela seria uma mentalidade difícil. A Bíblia é clara em revelar isso. Os últimos tempos, os últimos dias, eles seriam difíceis. Para que a gente possa ter um entendimento melhor disso, nós precisamos entender o que é tempo. Por exemplo, o livro que mais fala, ou o livro que mais traz a palavra tempo, é Jeremias. Jeremias, lá no capítulo 2, fala de um tempo de angústia. Jeremias capítulo 8, verso 7, fala de um tempo de tribulação. Jeremias capítulo 8, verso 15, um tempo de arribação, de se levantar. Jeremias no capítulo 14, versículo 8, fala de um tempo de cura. Isaías também fala muito sobre o tempo. Eclesiastes, a gente tem esse texto famoso, que é um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Mas que tempo é esse que a Bíblia está falando para a gente? É o Cronos. O Cronos
É esse tempo que é mensurável, esse tempo que é aritmético, esse tempo que faz a gente medir a distância em dias, meses, anos. Então, o tempo dos homens, nosso tempo, ele é medido a partir disso: presente, passado, futuro, minuto, segundo, hora, dias, meses, anos. Esse é o tempo Cronos. Esse é o tempo em que a humanidade está. Esse é o tempo em que eu e você nós estamos. Mas a Bíblia também fala de um outro tempo. Ela fala da dispensação, ou o tempo que é um tempo de Deus. Então é mais ou menos assim. O que é dispensação? Dispensação é a maneira como Deus se comporta em um determinado tempo da humanidade. Dispensação é a maneira como Deus trabalha, trata o ser humano em um tempo da humanidade. Então, nós temos os tempos, o tempo que são as estações, os momentos, e nós temos acima desse tempo que nós vivemos aqui, a dispensação de Deus. É o tempo, a maneira como Deus trabalha com a humanidade, a maneira como Deus lida com a humanidade. A maneira como Deus lida e trata a humanidade, na Bíblia recebe o termo tempo de dispensação. Nosso tempo, como eu disse, medida pelo Cronos. Muito foi divulgado a questão da dispensação, principalmente no século passado, onde um homem, um estudioso, um teólogo, sobrenome Scofield, um americano, ele que trouxe esse conceito de dispensacionalismo. E ele olhou para a Bíblia e ele encontrou 7 dispensações. Nós não vamos falar sobre esse assunto, ele é extremamente polêmico, tem muitas variáveis. É apenas uma introdução para que a gente possa chegar a essa compreensão de qual é a mentalidade desse tempo. Qual é a mentalidade, qual é o espírito desse tempo Cronos, e qual é a dispensação de Deus para esse tempo? Como nós estamos pensando nesse momento e como Deus está lidando com a mentalidade desse momento. Então, Scofield, inclusive tem a Bíblia, Scofield, muitos cristãos têm isso, ele dividiu as dispensações em 7 dispensações. Dispensação da inocência, da consciência, a dispensação do governo humano, a dispensação da promessa, da lei, da graça e a dispensação do reino milenar. Esse pensamento dispensacionalista, ele é bíblico? A resposta para isso é não. Não é bíblico. Mas ele é algo que a gente deve considerar? Sim. Porque é o esforço de um estudioso a olhar para as várias facetas da Bíblia e encontrar uma maneira que a gente compreenda melhor o Cronos que nós estamos vivendo e a dispensação, a maneira como Deus está tratando a humanidade. Mas não é somente Scofield que fala sobre a dispensação. E aqui então a gente pode fazer um aferimento mais bíblico, se assim podemos dizer. O apóstolo Paulo, ele fala das dispensações. E o apóstolo Paulo fala de 3 dispensações. Cronos é o tempo que a gente está vivendo. O espírito do tempo, a mentalidade do tempo. Dispensação é a maneira como Deus trata a humanidade. É a maneira como Deus lida com a humanidade. E Paulo diz que existem 3 formas pelas quais Deus trata a humanidade, Deus lida com a humanidade, a partir de 3 dispensações. A primeira dispensação que ele fala é a dispensação do mistério. Efésios capítulo 3, verso 9, dentro da versão Almeida, revisada e atualizada, revista e atualizada, diz assim: e manifestar qual seja a dispensação do mistério deste século, oculto em Deus, que criou todas as coisas. Quando você vai lá para o contexto desse texto maior, você vai ver que Paulo está dizendo assim: houve uma época do Cronos humano, do tempo humano, em que na dispensação de Deus, a maneira como Deus estava tratando a humanidade, Deus escondeu o mistério de Jesus. Jesus não estava revelado à humanidade de forma total, explícita, clara. Isso é o que o apóstolo Paulo chama de dispensação do mistério. A maneira como Deus decidiu tratar a humanidade por um determinado tempo foi escondendo a pessoa de Jesus.
Mas o apóstolo Paulo fala também de uma segunda dispensação, que é a dispensação da plenitude dos tempos. Efésios capítulo 1, verso 10 diz: e de fazer convergir nele, quem? Em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto no céu quanto na terra. Então houve um tempo no Cronos, no tempo humano, que na dispensação de Deus, na maneira como Deus estava tratando a humanidade, ele escondeu Jesus. Mas chegou um momento em que Deus já não quis mais esconder Jesus, e ele revelou Jesus ao mundo, tanto no céu quanto na terra. Esse foi o momento, quando Jesus nasceu, e você conhece toda a história. A Bíblia toda, ela vai convergir em Jesus. Todos os livros, todas as articulações, todos os pensamentos, todas as dispensações, todos os tempos, épocas e estações, vão sempre convergir em Jesus. Então a Bíblia diz que em um determinado tempo, Deus, na sua dispensação, na maneira de tratar com o ser humano, ele escondeu Jesus. Mas houve um tempo em que, na sua sabedoria, na sua dispensação, na maneira de lidar com a humanidade, Deus resolveu revelar Jesus. E o apóstolo Paulo também fala da terceira dispensação, que é a dispensação da graça. Efésios capítulo 3, versículo 2 diz: se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós. Você vai até lá, você vai entender que o apóstolo Paulo tem, no seu ponto de vista, que hoje, nesse momento, no nosso cronos, no nosso tempo, Deus está tratando com a humanidade a partir da dispensação da graça. Antes ele escondeu, depois ele revelou, e agora ele dá um tempo de graça. Essa é a forma como Deus está tratando dentro da sua dispensação, essa é a maneira como Deus está lidando com a humanidade nesse momento. É um tempo de graça. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o mistério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Hoje, a maneira como Deus lida com a humanidade é no tempo da graça. E Deus escolheu, no tempo em que ele estava lidando, escondendo Jesus, depois ele revelou Jesus, e agora manifestando a sua graça, Deus escolheu a cada um de nós trazer-nos para esse mistério, ou ministério da reconciliação. A nossa palavra para todas as pessoas que estão em torno de nós deveria e deve ser sempre a graça de Deus, a graça de Deus. Você está vivendo no tempo da graça de Deus. Só que a Bíblia fala que mesmo a gente vivendo no tempo da graça de Deus, esses tempos eles seriam difíceis. Por quê? Porque eles seriam os últimos dias, ou os últimos tempos. Você tem vários textos que abordam essa questão. Fala que, apesar de Deus estar tratando a gente com a graça, nesses últimos dias, nesses últimos tempos, nós teríamos guerras, conflitos, nós teríamos desastres naturais, nós teríamos falsos profetas, nós teríamos uma decadência moral, nós teríamos a perseguição dos cristãos, nós teríamos o amor cristão esfriando, nós estaríamos vendo o evangelho sendo pregado cada vez mais. E essa é uma crítica que eu tenho ouvido muito tem se debatido. Parece que tem pessoas que elas estão vestindo essa capa com uma arrogância tão grande, dizendo assim: o Brasil tem se tornado um Brasil evangélico, mas não tem sido visto uma mudança na transformação. Nesse momento, eu já pensei dessa forma também, mas nesse momento me parece que quem está fazendo esse tipo de análise está desconsiderando o fato de que Deus está nos tratando em um tempo de graça, não está levando em consideração a mentalidade desses últimos dias. É verdade que o número de evangélicos tem crescido, de cristãos tem crescido, e talvez a gente não tenha visto uma mudança tão grande na sociedade quanto nós gostaríamos de ver, mas isso é devido, primeiro, aos dias difíceis dos últimos tempos, e também é o tempo da graça de Deus sobre nós. Então, qual é a forma que as pessoas estariam pensando? Qual é o espírito desse tempo? Ainda que a gente esteja sendo ministrado pela dispensação da graça, estando aqui no Cronos, no tempo humano,
Qual é a maneira de pensar desse tempo? Qual é o espírito desse tempo? Primeiro, é o espírito de abandonar a fé. A Bíblia diz aqui, 1 Timóteo, Paulo também falando ali para Timóteo: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônio. Essa palavra aqui é muito forte, porque ela diz assim: o Espírito Santo, ele tem uma convicção tão grande, de que nos últimos tempos, nos últimos dias, muitos cristãos iriam apostatar da fé. Apostasia. O que é apostasia? Junção de duas palavras: apo, longe. Zia ou estasia seria estado. Então o texto está dizendo que no fim dos tempos, muitos cristãos, por eles estarem imergidos no pensamento comum, no espírito do tempo, na mentalidade desses últimos dias, muitos correm o risco de apostatar da fé, abandonar a fé, ficar longe desse estado de fé, se afastar com rebelião à fé, estar afastado totalmente da fé. E Jesus, conversando com seus discípulos, ele inclusive faz essa pergunta: quando o Filho do Homem voltar, ele encontrará a fé na terra? Porque é dito, é entendido que nos últimos tempos, nos últimos dias, ainda que na dispensação da graça, na dispensação da maneira como Deus está tratando com o homem, existe um tempo de graça. Aqui a maneira mais comum de a gente pensar, o espírito desse tempo, a mentalidade desse tempo, é de nos afastarmos da fé em Cristo Jesus, de nos afastarmos da fé em Deus. E por que ele fala que muitos irão por esse caminho? Ele diz: por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios. Agora preste atenção, porque existem muitos religiosos aparecendo nesses últimos tempos. Essa guerra, por exemplo, de Israel, com toda essa temática que a gente tem visto, me está aparecendo cada teólogo de plantão que eu falo assim: como essa pessoa pode interpretar essa coisa desse jeito? Como essa pessoa tem coragem de ir ensinar esse tipo de coisa para a massa? É o espírito do tempo. E são essas coisas que estão levando muitos cristãos a se afastar, a apostatar da fé, ficar longe da fé, desse estado de fé, desse estado de crença, desse estado de esperança. Esses ensinamentos, eles são demoníacos, porque eles estão fazendo as pessoas se afastarem da fé, estão fazendo as pessoas se afastarem de Deus. Observe que a gente já não tem mais aquela energia de fé, aquela entrega de fé, aquela postura de fé, principalmente a nova geração, porque ela está sendo muito afetada pelo pensamento dos últimos tempos, esse espírito dos últimos dias, e estão alcançando os mais velhos também, que são aqueles que se converteram há mais tempo. Hoje a gente não consegue mais enxergar um falso profeta, um falso ensinador de demônio. Por quê? Porque antigamente nós podíamos dizer: um falso profeta, ele age dessa forma, ele tem esse comportamento dessa forma. Mas hoje não é mais possível você identificar um falso profeta pelo comportamento dele, porque você percebe que a ortodoxia dele, que é a maneira como ele compreende a Bíblia, a maneira como ele interpreta a Bíblia, está ali, mas a ortopraxia, que é o comportamento da fé, está afastado dessa vida de estudo, dessa vida de compreensão. E ele diz: pela hipocrisia dos que falam mentira e têm a mente cauterizada. Essa é a chave para o nosso tempo, de pessoas que estão ensinando biblicamente a Bíblia de forma errada, porque elas estão tendo a sua mente cauterizada por causa do espírito do tempo, por causa da mentalidade do tempo. E você começa a ouvir essas pessoas, você acha que elas estão falando a verdade. E a gente tem uma deficiência muito grande hoje, porque a gente ainda gosta, né? Eu gosto muito de pesquisar o original e tal, e tem muita gente vindo fazer isso. Estuda o original e diz assim: sabia que as igrejas estão te enganando? Sabia que está escrito na Bíblia tudo errado? Porque no original quer dizer isso, porque no original quer dizer aquilo, lançando dúvida na mente das pessoas, porque o espírito desse tempo
A mentalidade desse tempo é fazer com que as pessoas apostatam da fé, se apartam da fé. Você não precisa de aparato, de línguas originais para Deus falar com você. Basta apenas você, com o seu coração simples de ovelha, abrir a Bíblia, e o Espírito Santo que está em você vai fazer você interpretar aquele texto de forma correta. A gente acha que precisa de muita coisa para poder entender a verdadeira vontade de Deus. Mas a verdadeira vontade de Deus é que você sente diante da palavra com um coração puro, simples. Não precisa de palavras rebuscadas, de pensamentos muito organizados. É apenas você e o Pai ali. Então, cuidado, porque o espírito desse tempo, ele está levando as pessoas a se apostatarem da fé. Por quê? Porque tem muitas pessoas com a mente cauterizada. Tem gente que está se enganando a si próprio, porque a sua mente está cauterizada, e tem enganado muitas pessoas. Você precisa ser um cristão bereano. O cristão bereano é aquele que ouve o pastor Cláudio pregar, ouve qualquer outro pastor pregar, mas vai lá na Bíblia e vê, é isso mesmo que está escrito lá? Se não for, não acredite em mim. Se não for, não acredite em nenhum pregador. Vá conferir na palavra de Deus. A gente é muito bom de fazer isso, só ficar ouvindo pessoas e não conferir. Cuidado, porque o espírito desse tempo, Deus está nos tratando com graça, mas a mentalidade desse tempo é levar você a se afastar da fé que tem em Cristo Jesus. Qual é a outra mentalidade desse tempo? Olhar para o que falta e esquecer o que já te foi entregue. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, 2 Timóteo 3:1. E depois ele diz, por que serão tempos difíceis? Porque os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando, entretanto, o poder. Foge também desses. A Bíblia está dizendo o seguinte, foge dessa forma de pensar. Porque eu não sei se você percebe que o apóstolo Paulo começa a apresentar aqui uma lista de coisas, que na verdade, ela é uma coisa leva a outra. Quando ele fala aqui, egoísta, aquele que coloca a si mesmo na frente. Avarento é a mesma coisa que egoísta, que não pensa no coletivo. Jactanciosos, quer dizer, com o coração perto do pecado. Ele se orgulha das suas próprias qualidades, se orgulha, sim, vai além do que convém. Arrogantes, é o pecado do comportamento. Esse sim, arrogar é falar bem de si, é igual aquele texto que Jesus fala, tinha dois ali, o cara bateu no peito e falou assim, eu não sou igual aqueles miseráveis ali, tal. A Bíblia fala assim, que quando você é arrogante, você se transforma logo em um blasfemador. O que é um blasfemador? Blasfemar é ferir, é danificar, é insultar o sagrado, ou o importante. E isso leva a gente a cair num outro pecado, que é de ser desobediente aos pais. Ser desobediente aos pais em qualquer situação que o seu pai tratou você, ou deixou de tratar, tratou mal ou tratou bem. Desobedecer aos pais é um insulto a Deus, é um insulto a uma autoridade, ou é um insulto ao sagrado. Não existe nada mais sagrado do que a paternidade ou a maternidade. E quando a pessoa atravessa esse lugar de ser ingrato ou desobediente aos pais, ela cai nesse lugar, nesse vagão da ingratidão. O ingrato não obedece ao pai. Por que o ingrato não obedece ao pai? Porque ele diz assim, meu pai não fez, meu pai não deu, meu pai não fez isso, minha mãe não fez aquilo. Eu sou filho de um catador de lixo. Meu pai não tinha tempo para ficar me abraçando, me beijando. Falou, Cláudio, meu filho, filhão, como eu te amo. Nunca ele teve tempo disso. Por quê? Porque ele acordava 4, 5 horas da manhã, ia trabalhar e eu só via ele à noite. Eu posso dizer assim, meu pai foi um cara ruim. Porque não disse que me amava, não me abraçou, não me beijou. Mas uma coisa ele fez, não me deixou morrer. Eu não tinha tudo que gostaria de comer,
mas eu estou aqui hoje. Por quê? Porque meu pai levantava 4, 5 horas da manhã, ia trabalhar e só voltava de noite. Eu não vou honrar um homem desse? Eu não vou honrar minha mãe, que na sua forma de ver o mundo, levantava 4, 5 horas da manhã, pegava um caminhão de boia fria para pegar a bituca de cana no canavial, para ganhar um dinheirinho a mais, para poder colocar comida de casa junto com meu pai? Ingrato. Só um ingrato desobedece ao pai. Por quê? Porque a gente está nesse momento, pensamento coletivo, o espírito desse tempo é um espírito de déficit. Todo mundo deve para a gente. Você deve para mim, eu devo para você, o governo deve, fulano deve, o pai deve, a mãe deve, o avô deve, todo mundo deve. E parece que a gente não deve nada para ninguém, entende? Esse é o espírito desse tempo. E nós, como crentes em Cristo Jesus, a gente precisa tomar cuidado, porque Deus está lidando com a gente de forma graciosa, mas nós estamos mergulhados nesse mundo que pensa dessa forma. Ele diz assim: porque você é ingrato, você é irreverente. Todo ingrato é irreverente. Existe falta de respeito com as coisas sagradas. Existe falta de respeito com os pais, existe falta de respeito com o próximo, existe falta de respeito para com a vida, existe falta de respeito para aqueles que têm função de autoridade. Olha para as coisas sagradas como se não fossem nada. E cai no outro pecado que diz desafeiçoado, tratar sem misericórdia. Pensa num negócio hoje, que é tratar as pessoas sem misericórdia, sem compaixão. Leva para o outro pecado implacável, alguém que não é apaziguado. Não pense dessa forma, olha o que a Bíblia diz, olha desse jeito, não quero saber, é assim que eu penso e que está acabado. Você não consegue conciliar os implacáveis, você não consegue fazer sentar numa mesa de paz. E aí cai no outro lugar, caluniadores, mentira usada para ofender ou defamar. Aí vai para o outro, sem domínio próprio, porque quando você não consegue dominar a língua, você não tem domínio próprio. Aliás, uma das coisas que a gente mais gosta é de ficar sabendo o segredo dos outros. Já pensou quando você sabe o segredo de uma pessoa e outra pessoa vem conversar com você e você fica ali, né, se roendo. A outra está falando mal e você está louco ali porque você sabe de alguma coisa que você está louco para colaborar com aquela coisa. Espírito desse tempo, cruéis. A palavra cruel, a raiz dela é cru, sangrento. Como se você fosse comer uma carne, dá aquela chapadinha nela, já corta e sai sangrando ali. Crueldade é isso, cru, estar sangrando. Inimigos do bem, traidores. Todo traidor é um precipitado, porque o traidor só se importa consigo mesmo. Ele não esperou, ele foi no desejo da carne. Se você contar até 10, você não vai trair sua mulher. Se você contar até 10, você não vai trair seu esposo. Atrevidos, desrespeitosos, sem medo de desafiar a autoridade, enfatuados, se considera superior. E aí o apóstolo Paulo vai falando desse caldeirão de forma de pensar em que nós estamos inseridos hoje, e que nós cristãos não podemos cair nesse lugar, porque nós estamos debaixo da dispensação da graça. A maneira como Deus nos trata é graciosa, mas a forma de pensar desse tempo, veja, o tempo é esse, mas a dispensação é da graça. O tempo é esse, mas a dispensação é da graça. O maior desafio que a gente tem é viver sem deixar nossa mente, nosso coração se contaminar com essas coisas. Terceiro, estou terminando. Pensamento dos últimos dias, zombar das promessas de Deus. Nos últimos dias virão escarnecedores, diz o texto, com os seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que seus pais dormiram, todas as coisas permanecem como estão desde o princípio da criação. Zombar, escarnecer. Escarnecer é isso mesmo que você está pensando, é tirar a carne. Ou uma forma mais literal da palavra escarnecer é tirar a pele. Você tira a pele, você expõe as vísceras de alguém, de um lugar, de uma pessoa. Isso é escarnecer. E tem muita gente fazendo isso com a nossa fé, as promessas da vinda de Jesus.
Quantas pessoas falam assim, tem que aproveitar a vida mesmo, porque isso, porque aquilo. Mas Jesus vai voltar. Quem disse que vai voltar? Já faz tanto tempo. Você acredita nessa história ainda? Escarnecendo a nossa fé. Zombar é a mesma coisa. Zombar no latim significa fazer uma sombra mostrando a nudez de alguém. É mais ou menos isso. Onde está a promessa da sua vinda? Onde está a volta de Jesus? Tudo que faz você abandonar a promessa de Deus para a sua vida faz parte do espírito desse tempo. Mas o espírito desse tempo é esse. Mas a dispensação é da graça. A dispensação da graça diz que Deus, Ele não demora em cumprir as suas promessas. A dispensação da graça diz que Deus sabe a hora exata de fazer todas as coisas, nos dar tudo o que precisamos. Bem, Jesus nos falou muitas outras palavras sobre os últimos tempos ou os últimos dias. É evidente que não dá para a gente tratar todas as coisas aqui. Mas uma das coisas que Jesus falou sobre os últimos dias é que nós iríamos viver uma mentalidade bélica. O que é uma mentalidade bélica? Diz aqui o texto, vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerra. O que é isso? Briga, discute com todo mundo. Veja, discutir e brigar com todo mundo parece que é a mentalidade do tempo. Ninguém pode ver você postando nada, dando uma opinião que já vem para cima de você, brigando. E depois que essas guerras estão acontecendo, que você vê vídeo, uma bomba descendo, rasgando ali o concreto, indo até o fundo, o avião que some. Parece que todo mundo está hoje com, tipo assim, né? Faca na caveira ali, né? Todo mundo está querendo brigar, todo mundo quer violência, todo mundo... Essa mentalidade bélica. Gente, essa mentalidade desse tempo, mas a dispensação é da graça. É da misericórdia, do perdão, é da reconciliação. A Bíblia diz também, Jesus fala que os últimos tempos, por não haver uma facilidade do pecado, a facilidade do pecado ia levar ao experimento da fé. É muito fácil a gente pecar hoje. Muito fácil, muito mais fácil. E esse é o tempo. Mas a dispensação é da graça, de viver uma vida reta, de viver uma vida sã diante de Deus. Mas a melhor notícia, a maior notícia de todos os tempos, a respeito das últimas coisas, ou dos últimos tempos, é essa. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os meus filhos e as minhas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos, e sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito, naqueles dias eles profetizarão. Fica de pé, porque nós vamos orar. Viva esses últimos tempos, esses últimos dias, não debaixo da mentalidade do espírito desse tempo, mas viva debaixo da dispensação da graça de Deus. A nossa vida econômica está ligada à graça de Deus. A nossa saúde está ligada à graça de Deus. A união da nossa família, a união da nossa igreja, ela está ligada na graça de Deus. O seu avivamento, o seu despertamento está ligado à graça de Deus. Tudo é a respeito da graça de Deus. Tudo é a respeito da graça de Deus. Feche os seus olhos, eu quero orar por você. Irmãos, com isso não quero negar que os tempos são maus, não é isso. Mas o que precisa ser dito é que a estação, a dispensação sobre nós é da graça. É da graça. O espírito desse tempo, a mentalidade desse tempo, ela vai se submeter ao reinado de Jesus. Porque Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Nós somos os crentes que aguardamos com muita expectativa a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos olhando para o alvo, que é Jesus. Para Jesus.
Examine, pois, a si mesmo, diz a palavra de Deus. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Cuidado para você não estar sendo engolido pela mentalidade do tempo, pelo espírito desse tempo. Lembre-se, é pela graça, é na graça, é na graça de Jesus, é na graça. Pai, te agradeço por essa noite, uma noite de louvor, de adoração, uma noite de testemunhos do que o Senhor está fazendo nesses últimos dias, e também uma noite de edificação da nossa fé. Nos ajude a romper com a mentalidade desse tempo, nos ajude a romper, ó Deus, com o espírito desse tempo e vivemos debaixo da graça, tua bondosa graça, tua soberana graça. Que o Senhor te dê uma semana abençoada, cheio da graça, que você vence todo o espírito da mentalidade desse tempo, o espírito desse tempo, e você viva para Deus e viva com Deus. Oramos em nome de Jesus.